Gente, aqui no Brasil nós temos eleições municipais, mas não podemos nos alienar, pelo menos completamente, a respeito do que está acontecendo no mundo. E aqui na nossa América, perto do outro extremo, porque o extremo da América é a Groenlândia, que dizem que pertence ao continente americano, mas lá nos Estados Unidos, para ser exato, nos próximos meses vamos ter eleições presidenciais, o que é uma coisa que importa sim para o Brasil, não só ao nível de geopolítica, mas também no âmbito da questão dos juros internos aqui no país, que tem influência, e também em termos de negócios internacionais. Temos os principais dois candidatos: o Donald Trump, conhecido por quase todo mundo, e atual vice-presidente, que assumiu a posição de candidata do Partido Democrata, a Kamala Harris. E ela tem falado algumas coisas importantes e bem questionáveis, sobre as quais eu quero conversar com vocês para criar uma expectativa do que pode ser, de como pode se encerrar esse episódio eleitoral lá nos Estados Unidos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, debate eleitoral é debate eleitoral. Aqui no Brasil nós estamos acostumados com um monte de palavras, a maior parte delas não quer dizer nada, ou é um certo engodo, é uma mesmice para tentar convencer que tal candidato é mais sensível ao povo do que o outro. Então é aquela coisa muito rasa. Ninguém discute política pública, ou poucas pessoas se atrevem aqui no Brasil, ou têm a coragem aqui no Brasil de discutir política pública de uma maneira coerente. Mas em outros países, apesar desse crescimento do populismo nos últimos anos, a coisa é bem diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, sim, existe a polarização muito bem definida entre republicanos e democratas. Os republicanos, eles normalmente têm uma política externa, em termos comerciais, mais liberal, tentam reduzir a carga fiscal, e os democratas são mais protecionistas em relação ao mundo, em relação ao comércio internacional, e acreditam e defendem uma carga fiscal, os impostos maiores, para beneficiar a população com mais serviços. Mas isso sempre lá foi discutido, não em termos de grandes impactos. A diferença das posições entre o Partido Democrata e o Republicano normalmente eram muito pequenininhas. Sobe 1 ou 2% a carga fiscal, o nível de protecionismo aumenta ou diminui muito pouquinho, e agora esses debates estão ficando mais radicalizados. Com a entrada, com a substituição do Joe Biden, que se mostrou sem condições de saúde para concorrer a esse pleito que vai acontecer agora em 2024, ele foi substituído pela Kamala Harris, e ela tem feito um discurso para lá de impactante, não aqui para nós brasileiros, mas para a população norte-americana. Ela defende o quê? Uma alta muito expressiva da carga fiscal. Lá nos Estados Unidos, o imposto sobre as empresas, o imposto sobre o lucro das empresas, ele gira em torno de 21%, podendo ter algumas variaçõezinhas, mas a média é essa. Ela quer fazer o quê? Aumentar para 28%. E o que significa isso na economia americana? Em primeiro lugar, é lógico, no momento inicial, é mais dinheiro que sai das empresas, que deixa de ser lucro, deixa de ser investimento e se desloca para os cofres da União, dos estados, dos condados lá, que é a questão municipal, uma coisa meio maluca que eu não entendo direito, mas enfim, há um deslocamento de dinheiro da população, do bolso da população, do bolso das empresas, para o Estado. E esse Estado, em troca disso, iria fazer mais políticas de inclusão social. Mas será que o norte-americano, aquele da gema, pensa assim? Aquela sociedade, ela foi criada sobre outros paradigmas que não as que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil ou até os europeus. Eles sempre preservaram ou sempre privilegiaram a liberdade, a livre iniciativa. E quando se aumenta uma carga tributária de 21% para 28%, é um grande bolo, é uma grande fatia do bolo, aliás, que está se tirando da população, e não tem essa ilusão que a empresa vai simplesmente absorver esse prejuízo, ela vai repassar a maior parte ou quanto puder desse prejuízo, dessa maior carga fiscal,
para os seus produtos, para o seu preço, então não tem lero-lero. Isso aí vai recair sobre a população norte-americana e eles são muito cientes disso. Por outro lado, Donald Trump é um cara cor de laranja, com alguns nuances de maluquês, mas eu até acho ele uma figura interessante, pelo menos caricata. Ele tem propostas diametralmente opostas. Primeiro, ele tem claro que quer trazer novamente os investimentos norte-americanos que estão na Índia e na China de volta para os Estados Unidos, de forma a reativar a economia interna no setor produtivo, que é uma coisa que os Estados Unidos perdeu e vários países também europeus perderam com a ascensão dos países asiáticos, com uma mão de obra muito mais barata e menos direitos sociais, produzindo produtos a menor custo e menor preço. Isso aí vai ser revertido. Já o próprio governo Biden está impondo algumas sanções comerciais contra os chineses, especialmente inimigos geopolíticos, e a tendência de Trump, se eleito for, é aumentar essas sanções, não ser tão liberal economicamente como é tradição do Partido Republicano. Mas em relação à carga fiscal, ele quer sim caminhar na direção oposta da Kamala Harris. A intenção é diminuir a carga fiscal sobre as empresas, exatamente como forma de ativar, de aumentar o crescimento econômico nessa disputa geopolítica, que também tem muito de belicosidade, é verdade, contra a China e também, em segundo plano, contra a Rússia. Ou seja, Donald Trump acredita que soltando as empresas ou tributando menos as empresas e a população, ele consegue uma arrecadação suficiente para o tamanho do Estado que ele quer e, como contrapartida, ele tem um aumento da base tributária, porque com mais dinheiro circulando na mão da população, os negócios tendem a fluir mais rápido, de uma maneira mais ágil, fazendo com que a taxa de crescimento econômico se acelere. E é isso que eles estão procurando. Kamala Harris pensa já o oposto, quer aumentar a tributação no sentido de distribuir benefícios sociais. Olha, você pode ter uma opinião, eu posso ter outra opinião ou a mesma que você, mas o que eu estou pensando agora é como pensa a população norte-americana. E nesse confronto, mesmo que as pesquisas dizem que Harris está na liderança em relação a Trump, eu acredito que, se for esse mesmo os extremos a serem discutidos em termos eleitorais, a maior parte da população americana, mesmo aqueles com um pé no Partido Democrata, vão acabar migrando para votar em Trump. Porque, acima de tudo, eles defendem o interesse individual, a individualidade, a liberdade deles próprios. E tenho a opinião de que não vai ser nesse momento da história que tal contexto vai se transformar. Então eu faço minha aposta. Nas eleições dos Estados Unidos, a não ser que ocorra algum fato novo, muito maluco, muito fora de curva, a presidência da República por lá vai voltar ao único ser humano cor de laranja que eu conheço no mundo, Donald Trump. O que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos e aquelas pessoas que estão assistindo fora de curva pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um, deixo aqui meu até breve, tchau gente!